Coloquei meu sonho no navio, coloquei o navio no mar, abri o mar com minhas mãos e vi meu sonho naufragar. Esse trecho é de Cecília Meirelles. Cecília Meirelles é considerada uma das maiores poetisas brasileiras, na verdade a primeira que teve reconhecimento a nível nacional. Ela tem tanta importância aqui no Brasil como fora do Brasil. Ela morou alguns anos lá em Portugal, até tem uma rua com o nome dela lá em Portugal. Ela foi casada com um português, né, e era um artista português, artista plástico, enquanto ela era professora e escritora. Ela deu aula de literatura lá em Portugal. Teve 3 filhas com esse pintor, né, esse artista plástico. Depois ele acabou falecendo, ela voltou para o Brasil, casou-se novamente com um professor e engenheiro agrônomo e viveu o resto da sua vida aqui no Brasil. Cecília Benevite de Carvalho Meirelles nasceu em 7 de novembro de 1901, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, e perdeu seu pai 3 meses antes de ter nascido, e sua mãe aos 3 anos de idade. Ela foi criada por sua avó, não conviveu muito com seus irmãos, teve uma infância muito sofrida, marcada pela solidão, pela, não vou dizer tristeza, mas assim, pelo silêncio, né? Não era uma muito comunicativa. A sua poesia é marcada por características do simbolismo, por simplicidade, por falar da morte, por falar de assuntos que levam para o eu interior, né, para si mesmo. Seu primeiro livro publicado foi Espectros, em 1919, se eu não me engano. E na literatura infantil destaca-se o livro Ou Isto ou Aquilo. Quando se fala em literatura infantil, é preciso lembrar que, como ela foi professora, trabalhou muito tempo com crianças, ela também se dedicou muito a isso. Ela acreditava na democratização do ensino nas escolas brasileiras. E ela investiu muito, trabalhou muito para a criação de uma biblioteca infantil. Isso não existia nas escolas até então. Ela foi considerada por muitos como neossimbolista e fez parte, na verdade, do modernismo brasileiro. Mário de Andrade, Oswald de Andrade não gostavam muito do poema de Cecília Meirelles pelas características neossimbolistas que ela apresentava em seus poemas, mas com o passar do tempo, o próprio Mário de Andrade reconheceu a grandiosidade da obra de Cecília Meirelles, que até hoje tem grande espaço, né? E faz muito sucesso com crianças, adolescentes e adultos que gostam de poemas que levam à reflexão de si mesmo, né? Um olhar para si mesmo. Como é importante a gente refletir aquilo que a gente vive, né? Quantas pessoas são marcadas, assim como Cecília Meirelles, pela dor, pela tristeza, pela angústia, e crescem nesse meio sem saber lidar com esses sentimentos, né? E depois de um certo tempo se reconhecem como vencedores por terem passado por tudo isso. Cecília Meirelles é uma poetisa que eu gosto muito e eu estou me referindo a ela como poetisa, mas ela não gostava desse termo. Ela acreditava que esse prefixo, esse sufixo, na verdade, isa, do poetisa, né, que está lá no finalzinho da palavra, ele diminui o ser poeta. E ela não gostava, ela preferia que chamassem ela de poeta, né, porque ela era uma mulher que escrevia poesia. Eu admiro muito Cecília Meirelles, sempre gostei muito dos poemas dela. O Romanceiro da Inconfidência é um poema épico, né, que conta a história da Inconfidência Mineira, que visava levar o Brasil à independência no século XVIII, mas não foi concretizado. Ela escreveu sobre isso, né, e escreveu o livro Ou Isto ou Aquilo, que é um livro que eu já falei aqui, que é dedicado às crianças, mas é um livro que eu gosto muito particularmente, e até hoje eu brinco com esse poema Ou Isto ou Aquilo, e vivo escolhendo, ou se tem sol e não se tem a chuva,
ou se tem a chuva e não se tem o sol, né? Tem outro trecho do poema que fala assim, ou você calça a luva ou se põe um anel, ou se põe um anel e não se calça a luva. Tem outros versos do poema que fazem a gente pensar que a gente vive escolhendo, e assim é a nossa vida, sempre uma eterna escolha, ou se faz uma coisa ou se faz outra. Por isso que esse poema é tão declamado nas escolas e pelas pessoas depois que crescem, porque nós, seres humanos, somos assim, vivemos escolhendo, vivemos em dúvida, vivemos em conflito, e a Cecília Meirelles nos faz refletir sobre essas questões tão banais da vida, que no dia a dia a gente não dá importância, mas sem elas a gente não consegue raciocinar, né, sobre aquilo que a gente vivencia. Hoje a nossa dica literária é sobre Cecília Meirelles, tem muito para se falar dela, mas muito pouco a gente encontra na internet para pesquisar. Eu tinha alguns livros de literatura que falavam dela, dos poemas dela, mas devido à perca da minha visão, eu acabei doando os meus livros. Hoje eu não tenho mais acesso a esse material, né? Não sei muitos poemas dela de cor, apesar de ser uma poetisa que eu gosto, mas é difícil decorar os versos dela, né? E, enfim, esse vídeo curto que eu tô fazendo também é dedicado ao Claudinho, né, que é um amigo meu lá que mora em São Bernardo dos Campos. Ele é seguidor aqui do canal e sugeriu que se falasse um pouquinho sobre a Cecília Meirelles, né? Segundo ele, meus poemas são parecidos com o dela, né? Eu não sei dizer. Vocês que leram meu livro, né, que podem dizer, né? Então, fica a dica literária, Cecília Meirelles. Espero que gostem. Se tiverem alguma sugestão, alguma informação que queiram acrescentar, deixe aí nos comentários pra gente. Valoriza o canal, ajuda a crescer e faz me melhorar também, né? Que a gente tem que estudar, aprender, pesquisar, para sempre estar se atualizando, sempre estar aprendendo. E, enfim, galerinha, é isso aí. Beijão a todos. Fiquem todos com Deus. Obrigada. Fui!